que é destinada ao herdeiro para o seu desfrute quando aquele que é o testador morre. Então, aquele que tinha posse morreu. Porque ele morreu, o que acontece com a sua posse tem que ser distribuída. Ué, mas não tem nosso negócio de herança em vida? Sim, Deus, ele não está na morte. Por isso, o que significa a morte do testador, daquele que tem os bens para distribuir? A morte dele significa Cristo no Calvário, que abriu acesso para que nós pudéssemos entender que a nossa herança é viva para sempre. Então, o que estava morto sem desfrute? O herdeiro estava morto. Aquele que iria herdar todas as bênçãos que o Senhor tem, ele não existia, ele estava morto. Então, o verdadeiro herdeiro teve que morrer para abrir esse caminho. Por isso que Páscoa é esse Pêssar, Pêssar de passagem. O anjo da morte passou. E como é que está a porta aí? Na porta tem a cobertura do sangue. Oh, aleluia! Quantas pessoas comem e morrem? Sabe que há mais estatística, hein? Surpreendente estatística, né? Hoje não estão mais. Há mais pessoas morrendo porque comem do que morrendo de fome. O cara comeu e engasgou, morreu. O cara comeu e subiu lá a glicemia, morreu. O cara comeu, pai, subiu o infarto, morreu. O cara comeu e bateu não sei o quê, morreu. O cara comeu e estava envenenado, morreu. Há mais pessoas morrendo do que comem. E ali estava lá, o filho de Faraó estava ali comendo. E daí? Morreu. Por quê? Porque na sua porta não havia a marca do sangue do cordeiro. E o anjo da morte passou. E aquele que não tinha a marca do sangue do cordeiro, esse morreu. O cordeiro estava na mesa e o sangue estava na porta. Então, o que nós estamos fazendo? Debaixo da cobertura do sangue de Cristo, estamos nos alimentando dele, porque nós somos esses herdeiros. E o que você está fazendo aqui, ouvindo essa rádio? Está se alimentando da sua porção como herdeiro, porque nós estamos aqui dispensando o alimento da palavra. Por isso, o que acontece com o herdeiro? Eu quero ministrar a você 3 coisas que o herdeiro está vivendo. A primeira coisa, que o herdeiro ele está protegido da fraude. Porque a herança nos protege. E você tem coragem? Você tem coragem de buscar a bênção quando aquele que está abençoando não sabe quem você é? Então, Jacó falou para a mãe: o pai vai saber que eu não sou Esaú e vai trazer a maldição sobre mim. Falou assim, fica tranquilo que essa maldição que era na minha vida. Ela sabia que não era maldição porque ela recebeu a palavra que ele era o herdeiro. Então, onde está esse nível de maldição? Onde está esse nível de incongruência? Está nas pessoas que não entendem. Então, pode ter coragem de estar sobre cada um, porque não é quem é o canal da bênção. A bênção não era Isaac que dava, é o Senhor que dava através de Isaac, para quem ele quisesse. Então, é o mistério da palavra. O herdeiro está protegido da fraude. Vão dizer que você é fraude. Os frutos vão dizer que você não é. Vão dizer que você é fraude. A análise dos fatos vão dizer que você não é. Vão dizer que você é fraude. A fé vai dizer que você não é. Aí ele vai até Isaac. Isaac fala: a voz é de Jacó, mas essas mãos são de Esaú. E isso é plenamente a verdade. Por quê? Porque Esaú estava com fome. E Jacó tinha nas suas mãos o que iria para as mãos de Esaú pela transferência do direito de primogenitura. Então, o que estava nas mãos de Jacó? As mãos de Esaú, que abriram mão daquilo que era o seu direito para receber da mão de Jacó aquilo que era o guisado preparado. O que é esse guisado vermelho? É a marca de um sacrifício que você come sem discernir. Então, o que é o guisado? Por que é vermelho? Esaú é Edom, que é a marca do vermelho. O vermelho é a marca do sangue, a marca de uma redenção.
Mas aquele que não discerne que é o sangue da redenção, ele quer comer, não quer saber. Ele quer o seu prazer, não quer entender o que está acontecendo. Ele está abrindo mão. Jacó está tomando posse. Então não era fraude, era fé. Não era fraude, era justamente o momento do favor de Deus estar sobre a sua vida. Não era fraude, era a sua própria identidade sendo manifesta, porque o Senhor sabia que aquele era o momento de tudo isso acontecer. Em segundo lugar, o herdeiro está protegido do ódio. Porque quem tem a bênção não resolve na vingança. Quem tem a bênção, resolve na manifestação da bênção. Eu tenho a bênção e vou resolver manifestando essa bênção. E porque você tem a bênção de uma palavra que realmente não é erudição, é alimento. A bênção de um louvor, que não é exibicionismo, é adoração. A bênção de uma oração, que não é eloquência, é clamor por uma resposta. Então, temos essa bênção? Sim, temos essa bênção. E resolvemos com ela. Você não resolve com a vingança e você está protegido desse ódio. O que Esaú quis fazer? Ele quis ir na vingança. Eu vou matar você. Nossos pais vão morrer e eu vou matar você. Só que isso não aconteceu, porque Jacó tinha a bênção. Ele foi à origem. Saber que a continuidade estava lá. Por isso, você vai desfrutar na origem, enviando esse herdeiro para lá. Sabendo que na origem eu não resolvo de outra forma que não com a própria bênção que eu tenho. Eu não sou fraude, eu estou protegido do ódio e da vingança. E em terceiro e último lugar, eu estou protegido da inveja. Porque Jacó vai até a origem. Quem ele encontra na origem? Raquel, que ele queria, que era a continuidade. Rebeca, no final, envia a Raquel. Quem que era Raquel? Era a sobrinha dela. Então, tudo está envolvido nessa questão familiar que Deus tem na sua herança uma continuidade. Deus tinha na questão de Sara, que era meia-irmã, depois agora em Rebeca, que a geração dela era a filha do irmão, e todas as coisas vão acontecendo com um significado profético e espiritual. Você está protegido da inveja porque Labão tentou de tudo segurar Jacó. Tentou de tudo humilhar Jacó. Colocar os seus filhos, que não eram os herdeiros da bênção, à frente de Jacó nos rebanhos. Mas Jacó tinha a bênção, e a bênção caminha na contramão. Ele vai escolher as ovelhas malhadas e vai dizer: o meu salário são as ovelhas malhadas. Labão falou assim: esse cara tá louco. Se eu tenho que dividir com você um rebanho, você fala assim: ó, o seguinte, as casas dessa cidade, escolhe a cor das casas da cidade, que é sua, e as casas que são minhas pela cor. Tá bom. Todas as casas brancas, azuis, cinzas são suas. Minhas são as casas roxas e pretas. O cara vai dizer: ó, fechado. Quer dizer que o branco, o cinza, a casa da sua casa é branca, a casa é cinza, a casa é azul. Fechado. Com você o quê? A roxa. Para mim é a roxa e verde musgo. Pronto. O cara fala assim: esse cara tá maluco. As casas são minhas. Só que ele pegou as casas dele, ele pegou as ovelhas dele. O que ele não contava? Que as ovelhas, elas iam se multiplicar por uma visão. A visão de uma vara que estava malhada. E ela concebia por aquela visão. Geneticamente, uma coisa impossível, né? Impossível pela limitação genética. Aqui está uma prova poderosa, que é a visão. A visão de Isaac não conseguia abençoar, mas a visão de Jacó conseguia abençoar o futuro. E aquelas ovelhas iam beber água ali, e enquanto elas bebiam e viam, elas concebiam aquilo que viam. Que loucura é essa? Você vai conceber daquilo que você vê. Você vai conceber daquilo que você enxerga no Senhor. E nessa concepção, o Senhor vai trazer a você vitória. Você está protegido da inveja, porque a bênção se manifesta na visão de Deus a seu respeito. Eu estou protegido do ódio e da vingança, porque a bênção se manifesta na porção que eu tenho
e que o outro pode espernear com uma reação inconveniente, mas não vai tomar posse. Eu estou protegido da fraude. Até mesmo você quer se animar, você quis se excluir. O próprio Jacó quis se excluir. Depois, quem estava do lado queria se excluir, e para quem ele foi na origem queria excluir. Mas a bênção prevaleceu. A bênção é a nossa resposta. E nós vamos ter desfrute. Eu quero você no desfrute dessa bênção. Eu quero você no entendimento que esse sabor está sobre a sua vida. Pela bênção que eu recebi do Senhor, é essa bênção que vai me levar adiante para aquilo que eu preciso devolver para Ele. Porque o que faz Jacó? Abraão não diz no momento que ele abençoa Isaac. Diz no momento que ele quer matar Isaac. Isaac abençoa Jacó. E Jacó abençoa 12. Nem a mãe viu a bênção sobre os 12, porque a mãe morreu antes, a mãe do 12º, que foi Raquel. Aguarde as palavras de Raquel para esse mês de maio. E depois abençoa ainda os netos, que foram chamados de seus filhos, Efraim e Manassés. E aí está o povo judeu em 14 tribos. Por que 14? Porque 14 é o número de gerações que aparece em Mateus capítulo 1, que vai de Abraão até Jesus. E 14 significa amado. É o nome de Davi. Nós temos a geração de Davi. É a geração dos 14. Você vai ver isso aí nesse mês de Raquel, porque Raquel morre justamente na cidade onde Davi se levanta. Meu Deus, olha como está tudo ligado na Bíblia. Como todas as conexões estão declarando como que o Senhor deseja que você avance nessa dimensão. Então eu quero você protegido, eu quero você marcado com essa vitória, eu quero você no desfrute dessa bênção. Palavra foco, cura, para você então estar vivendo uma quarta-feira de reagir, de cura, de bênção, de unção, do poder dessa manifestação da unção sobre a sua vida.